Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de elemento de máquinas e abordaremos o tópico de introdução aos elementos de apoio. Em outras aulas subsequentes, trataremos com maior especificidade cada um desses elementos. Bom, então a gente vai iniciar, essa parte de elementos e máquinas tratando os acessórios auxiliares dos funcionamentos das máquinas. E neste tópico vamos abordar elementos como buchas, guias, rolamentos e mancais. Na prática, podemos observar que buchas e mancais são elementos que funcionam conjuntamente apenas para facilitar o estudo, e eles são descritos separadamente. Para que você tenha uma visão geral dos assuntos a serem estudados em cada tópico, a gente apresenta algumas das principais informações relativas aos elementos de apoio. Então, as buchas, elas existem desde que se passou a transportar, elementos através, de transportes com rodas e eixos. No caso das rodas de madeira, que até hoje são utilizadas em carros de boi, por exemplo, já existia o problema de atrito, pois durante o movimento de rotação, as superfícies, de contato elas provocavam atrito e, com o tempo, desgastavam-se os eixos e rodas, sendo preciso trocá-los. Com a introdução das rodas de aço, manteve o problema com os atritos. A solução encontrada foi de colocar um anel de metal entre o eixo e as rodas. E esse anel, mais conhecido como bucha, reduz bastante o atrito, passando a constituir um elemento de apoio indispensável. Então, devido à sua importância, as buchas guias serão estudadas com mais detalhes, né? A gente vai destacar alguns pontos aqui, mas em outros tópicos, em outras aulas, a gente vai falar com maior propriedade. No entanto, a gente consegue trazer aqui alguns pontos importantes. Nós temos dispositivo de fixação rápida, placa de apoio, o nosso produto, o apoio no produto, a placa porta-bucha, as nossas buchas, né, a coluna guia e a alavanca de fixação, para conseguir efetuar aqui o furo na peça, no produto, alinhado com as buchas. A guia, ela tem uma função de manter a direção de uma peça em movimento. Por exemplo, uma janela corrediça. Seu movimento de abrir e de fechar é feito dentro de trilhos. Esses trilhos evitam que movimentos saiam da direção. A guia tem a mesma função desses trilhos. Em uma máquina industrial, como uma serra de fita, a guia segura a direção da trajetória da serra. Geralmente, usam-se mais de uma guia em máquinas. Normalmente, se usa um conjunto de guias com perfis variados, que denomina barramento. Existem vários tipos de barramento, conforme a função que ele exerce. Então, podemos ver aqui na imagem, um torno mecânico, e para cada elemento móvel, linear, que aqui é o móvel rotativo, Então, cada elemento móvel linear, nós temos o barramento, que são as guias. Rolamentos e mancais. Então, os mancais, assim como as buchas, têm a função de servir de suporte a eixos, de modo a reduzir o atrito e amortecer choques ou vibrações. Eles podem ser de deslizamento ou de rolamento. Os mancais de deslizamento são constituídos de buchas fixadas em um determinado suporte. São utilizados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Então, aqui na imagem nós podemos ver o que é mancal, essa peça fixa, e o que é bucha, aqui dentro. E nós temos o cilindro, onde o eixo entra na bucha
né, encaixada numa peça chamada mancal. Os mancais de rolamento dispõem de elementos rolantes, esferas e agulhas. Aqui está uma vista frontal, né? Onde a gente coloca aqui, encaixa os rolamentos. E aqui suas respectivas dimensões. De acordo com as forças que suportam os mancais, eles podem ser do tipo radiais ou axiais. Né? Dá para ver aqui pelos dois modelos diferentes, ou até mistos em alguns casos. Né? Então, esse daqui, a movimentação gira nesse sentido, e esse daqui, né, para frente e para trás. Esse aqui gira, né? E aqui para frente e para trás. Em relação aos mancais de deslizamento, os mancais de rolamento apresentam as seguintes vantagens: menor atrito e aquecimento, pouca lubrificação, condições de intercâmbio internacional, não desgasta o eixo e evita folga no decorrer do uso. Mas os mancais de rolamento, eles também têm algumas desvantagens, que é o caso de muitas sensibilidades a choques, né, a pancadas, maior custo de fabricação, pouca tolerância para a carcaça e alojamento do eixo, não suportam cargas muito elevadas, ocupam maior espaço radial. E para isso, vamos trazer aqui alguns exercícios apenas como revisão do tópico e traçar algumas considerações. Então, na questão número 1, exercício número 1, são elementos de apoio de máquinas, as buchas, as guias, os mancais e os rolamentos. Então, eles são os principais elementos de apoio. Eles têm a função de sustentar e guiar partes móveis das máquinas, reduzindo o atrito e permitindo o movimento adequado. As buchas e guias direcionam movimentos, enquanto mancais e rolamentos suportam eixos em rotação. Já o exercício 2, né, quer saber que os elementos de apoio são acessórios de máquinas, onde esses elementos fazem parte das máquinas e são essenciais para seu funcionamento. Eles não são associados a ferramentas ou materiais plásticos, mas sim aos conjuntos mecânicos que compõem as máquinas. Exercício 3. As buchas guias servem para orientar trajetória de máquinas, pois a função das buchas guia é orientar o movimento geralmente retilíneo de partes móveis, como hastes e êmbolos, que nós vimos nessa aula. E elas garantem precisão e alinhamento, reduzindo folgas e atritos indesejados. Exercício número 4. Um conjunto de guias com perfis variados denomina-se barramento. Aquela imagem do torno que nós vimos. Onde o barramento é um conjunto de guias de máquinas-ferramenta que permite o deslocamento controlado de componentes. É comum em tornos, como nós vimos, em fresadoras e em outras máquinas também. Exercício 5. Os mancais servem de suporte a os eixos. Então, os mancais são suportes destinados a sustentar eixos, permitindo sua rotação com o mínimo de atrito. Eles podem ser de deslizamento ou de rolamento. E último exercício, os mancais podem ser de dois tipos, sendo eles deslizamento ou rolamento. A última questão até ajudou a responder essa, né? Onde os mancais de deslizamento, sem elementos rolantes, como bronzinas, e mancais de rolamento, como esferas ou roletes,
Cada tipo é utilizado conforme a aplicação e a necessidade de redução de atrito. Bom, finalizamos esse tópico. Bons estudos e até a próxima.